Muito bem. Então, bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Eu sou Fábio Arruda Mortara, primeiro coordenador-geral do PNBE, fundado em 87, né, Pedro? A gente estava falando agora há pouco, Maia. O PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial não corporativa. Eu estou contando para todos que estão aqui convidados que podem, espero, se encantar com o PNBE. Formado por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica que lutam pelo fortalecimento da democracia e da cidadania e por um Brasil melhor. O PNBE busca mobilizar a sociedade para construir um ambiente socialmente justo, economicamente forte, inclusivo, ambientalmente, né, Pedro? Vamos falar disso hoje, Com certeza. sustentável e democraticamente estável e eticamente respeitável. No espaço democrático, nós somos apartidários, não temos rabo preso, ligação com nenhum partido, apoiamos políticas públicas e projetos identificados com o nosso ideário, ao mesmo tempo que combatemos os clientelistas, antiéticos, corporativos, ineficientes e os que dão cadeiradas. O foco da atual gestão do PNBE é o combate às desigualdades, tema urgente no país e no mundo, fonte de desumanidade, de insegurança alimentar e de tantas outras mazelas. A desigualdade é também uma forte ameaça à democracia. Hoje nós vamos receber o querido Pedro Camargo, que foi nosso primeiro coordenador-geral em 94, né, Pedro? Acho que foi, por aí. Por aí, e que tem sido protagonista de inúmeras ações em favor de um Brasil melhor e mais sustentável. Pedro vai nos falar hoje sobre o Pacto Econômico com a Natureza, que acaba de subscrever com um conjunto grande de importantes empreendedores e ativistas sociais do Brasil. Antes de passar a palavra para o Luiz Meyer, que vai apresentar o nosso convidado, lembro de um happy hour que nós temos na quinta-feira que vem, às 18 horas, no Dengo, onde vão ser apresentados ao grupo dois novos membros do PNBE, o Gerson Ramos e o George Gottheiner, e convidar todos, é aberto esse convite para que venham no Dengo, quinta-feira que vem, às 18 horas. Convido também todas e todos para participar da entrega do Prêmio PNBE de Cidadania. Vai ter um almoço, Pedro, no dia 17 de outubro, no Dídio, da Rua Pinheiros, um lugar que o Lívio faz muito evento, que é muito bom, né, Lívio? A ganhadora na categoria Empresária Cidadã é a Adriana Barbosa, que é uma ativista, uma mulher negra da importante Feira Preta de São Paulo. Na categoria Entidade Cidadã, Valdir Silveira, do Banco de Livros de Porto Alegre, né, Mário, que presidiu o prêmio, com seu lindo trabalho de promoção humana através de livros. E o premiado ao concurso é o Fábio Bibancos, fundador e presidente da Turma do Bem. Venham todos, estão todos convidados. Passando para apresentar o nosso convidado hoje, Luiz Meyer, com a palavra. Oi, boa noite a todos. Pedro de Camargo Neto, engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, Master of Science pelo Massachusetts Institute, doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, agricultor e pecuarista nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Piauí nos últimos 45 anos, membro do Conselho de Administração da BRF SA de 22 a 24, secretário de Produção e Comercialização do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 2001 a 2002, presidente da Sociedade Rural Brasileira, de 1990 a 93, e vice-presidente de 2017 a 2020, presidente do Fundepec, Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo, de 91 a 99, presidente executivo da ABIPEX, Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína, de 2004 a 13, e primeiro coordenador-geral do PNBE na gestão 94 a 95, além de professor de Economia de Empresas no Instituto Mauá Tecnologia, de 99 a 2001. É uma mini bio apenas. A gente resume aqui, Acho que é né, uma Pedro? correu coisa aí até que eu já tinha esquecido. Mas eu fui. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer receber o convite de estar com vocês. Eu não estava em 87, digamos, quando o PNB nasceu de fato, mas eu já a partir de 88, 89, e na Constituição formal, porque ele nasceu
aqueles que lembram, ele não tinha CNPJ, digamos, não era uma associação formada. A CNPJ acho que deve ter vindo em 91, por aí eu já assinei a fundação do estatuto que criou, até participei das primeiras, e um grande espaço de debate, né? É o que nos falta no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país de grandes excelências individuais, né? Mas no coletivo, nessas ações associativistas, assim, nós somos meio, eu diria que, de certa maneira, é um fracasso, porque a gente acaba influindo pouco, né? E a gente vive, esse Brasil de hoje não é um. Certamente, acho que nós todos aqui gostaríamos de estar vivendo um Brasil melhor. Não é para desanimar, né? Vamos enfrentar, mas estamos aí. Bem, eu agradeço o convite. Acho que o convite veio daquele documento, Pacto dos Empresários pela Natureza, documento que acho que divulgou, foi publicado. Eu não participei nem da iniciativa de ter o documento, nem da redação do documento. Eu fui convidado a assinar o documento já pronto ali, e eu li, e eu acho que todos vocês que leram também certamente concordam, né? Eu acho que estão ali, tem princípios básicos de que a gente tem que enfrentar. A gente vive um problema climático muito sério, mundial, né? Hoje, aqui no Brasil, afetado aí pelo fogo, tal, mas é uma coisa que vem vindo, então. E eu acho que a iniciativa foi de mostrar que nós, sociedade, estamos juntos no processo. Até a iniciativa do documento foi anterior mas foi divulgada posterior ao Pacto dos Três Poderes, quando foi também assinado com o Supremo Tribunal, o presidente Lula e o presidente do Congresso, assinaram também um pacto dos três poderes pela transformação ecológica, tem um outro nome lá. O nosso até já existia, mas foi divulgado depois. E eu acho que a ideia é essa, a iniciativa, estamos todos no mesmo barco, né? Eu acho que não tem como não ajudar um ao outro, nós, sociedades, apoiarmos as iniciativas do governo, pressionarmos as antifatistas do governo que a gente vê que não estão de acordo, né? E apoiar juntos. Acho que é um sinal positivo de sinalizar que estamos juntos. Eu, como venho do agro, e o agro é sempre um tema polarizado, não só na questão ambiental, mas também na questão ambiental. Fiquei muito feliz de estar lá e poder sinalizar e falar que também o agro está junto. É mal visto, acho que tem um histórico de interpretações difíceis, ainda existe uma polarização que nós não vencemos, né? Ainda, acho que a polarização no agro, com a rural, com a natureza, é até mais antiga do que essa eleitoral que a gente vive aguçado esses dias, mas que não será com polarização e com cadeirada que nós vamos vencer nenhuma batalha, né? Compreendendo as diferenças, unindo, desenvolvendo, eu não digo consensos, mas grandes maiorias em cima de avanços. Acho que a ideia do documento é esse, e eu venho trabalhando nesse tema. Ele surgiu, né? Não era um tema meu, eu quando comecei no associativismo, os temas eram comércio, era sanidade animal, era quando eu fui ao governo, o período curto que eu fiquei 2 anos no governo, nos últimos 2 anos do governo Fernando Henrique, como secretário no Ministério, era comércio, né? E eu assistia o debate do clima à distância, né? E falava assim: não vou entrar nessa porque já tem o desafio do comércio, já tem o desafio da defesa agropecuária, que são temas que eu acompanho, e esse é mais um, e a gente tem que deixar para outro, e vamos deixar, porque a gente sabe que daí para entrar você tem que olhar a vírgula, olhar cada palavra, tem interpretações, nunca são temas simples, né?
Eu, na questão do comércio, eu fui, acho que praticamente todas as ministeriais da OMC, desde antes do OMC eu acompanhava. Então, era um tema que eu, quando chegava ao governo como sociedade, eu tinha uma posição baseada no que eu já tinha estudado, o que eu podia falar, tal, e eu olhava para as tais COPs, falava, ai, gente, eu não vou, deixa isso, eu já tenho o suficiente aqui. Aí, quando chegou o debate do Código Florestal, eu vi chegar na minha porta a questão florestal, e daí acabei me envolvendo não porque você vi que eu estava ali, e o que saísse dali iria influir na minha vida, na minha atividade. Tá? Então, ainda participei do debate do Código Florestal, né, em congresso, mas ainda não era COP, né? As COPs se realizavam e eu participei ativamente do Código Florestal, depois da implementação, que até hoje não vingou, né? Ainda continuo batendo no tema do Código Florestal, tal, porque vivi os problemas e vivo os problemas dele não ter se implementado como deveria, como foi pensado, né? E daí, de repente, você vê que o clima é o grande tema nacional, né? Eu acho que hoje o fato de estar pegando fogo nos colocou todos ah, obrigatoriamente no tema, né? E não é só o fogo, hoje é o que chama atenção, mas a mudança climática está aí, dias mais quentes, é menos chuva, então a própria atividade de produzir, dependendo do clima, está afetada, né? E então é nessa linha que eu tenho insistido e trabalhado, e ah, tive uma ruptura na sociedade, não sei se, acho que alguns aqui que estou vendo aí acompanharam, mas eu, quando no governo anterior, eu estava, sou da Sociedade Rural Brasileira desde sempre, né? Antes de entrar de PNB, eu já era a Sociedade Rural Brasileira, e fui presidente em 1990, e de repente eu rompi com a Sociedade Rural Brasileira por conta de um apoio que fizeram ao Ricardo Salles na época, né? E aquilo lá, para mim, foi um ponto que eu me posicionei que não deveríamos assim fazer, né? E fui voto vencido e falei, então tá bom, passe bem, vou para casa. E embora fui para casa, realmente não estou mais em associação nenhuma como conselheiro ou como diretor, nada, mas essa me afastei de tudo, para falar a verdade, das associações todas, né? Porque, mas na verdade essa participação que a gente tem de acordar de manhã e ver o que está acontecendo e ver os problemas e ler o jornal. E hoje em dia, com a internet, você tem muito mais do que o jornal e você acaba sendo uma cachaça, como eu falo, você não consegue sair dela, né? Então, então hoje ainda continuo acompanhando e vai e pressiono meus colegas, meus amigos e ainda vou em reunião como representante de mim mesmo, não represento mais nada, mas vou ainda e eu acho que é um grande tema que está mal parado, não só no Brasil, eu acho que está mal parado no mundo, né? Eu acho que é uma questão mundial que não está bem estruturada e nós também, que eu vejo uma grande possibilidade do Brasil exercer uma liderança, né, por características que a gente tem de, primeiro, você sabe que, curiosidade, né? Eu, em 1900, eu era presidente da Rural e veio a Eco 92, grande congresso, né? Conferência, reunião da ONU no Rio de Janeiro, Eco 92, e eu falei, bem, isso aqui, agricultura e meio ambiente, Eco 92, eu tenho que me preparar, porque virão questões, é um grande tema, vai ser no Brasil. E daí eu fui, antes da Eco 92, eu fui a 2 conferências mundiais de agricultura e meio ambiente. Fui numa organizada pela FIPA, Federação Internacional dos Produtores Agrícolas, na Islândia, em Reykjavik, lá onde eram associações de produtores que participavam, e fui numa Holanda, organizada pela FAO, me preparando para o Rio, né?
Primeiro, para minha surpresa, ou não surpresa, mas eu vi que nós brasileiros até éramos bem preparados, né? Na reunião da FIPA, lá entre as associações de produtores do mundo, eu falava assim, isso acho que é porque a gente é o país da Amazônia, né? Bem ou mal, o brasileiro já tem uma consciência ambiental. Olha, eu vou ser sincero, isso em 92, né? Mas era uma consciência ambiental acima dos meus companheiros produtores rurais do mundo, né? Quando entrava um tema, é um tema que eu já tinha lido, é um tema que eu já conhecia, é um tema que eu já tinha posição, e vi que estava. Quando eu fui da FAO, que é uma já de governos, né, também vi que o Brasil era um país, não só o governo brasileiro, como os produtores brasileiros, tinham algum setor privado brasileiro acompanhando, também éramos preparados. No fundo, eu acho que o Brasil tem essa característica, e, infelizmente, eu vejo hoje a oportunidade está dada, né? Porque voltou do Rio de Janeiro, de 92, agora vem para Belém o ano que vem, quer dizer, que vem cair dentro, que natural te dá uma liderança geográfica, de você é o presidente dali, então tem a obrigação de se preparar, de se posicionar, de influir a nível mundial, como ocorreu no Rio de Janeiro. O Brasil teve uma participação boa, grande. Eu vejo que, infelizmente, Belém está chegando e nós ainda estamos brigando internamente, ainda estamos. Não é nem sociedade, hein? Eu vejo o governo executivo com divergências internas, né? Eu vejo o executivo ainda não com uma posição muito clara onde ele está, onde nós estamos, né? Os diversos ministérios não se falando entre eles, né? E nossa sociedade ainda também com divergências, até não sei se vocês acompanharam pela imprensa nesses últimos dias, aí hoje tem um artigo meu na Folha que veio como reação, um artigo de 2 semanas atrás, como reação a uma carta que eu havia assinado junto com outros, um mês atrás, que ainda mostra uma polarização desnecessária, né? Desnecessária não, pior, inaceitável, né? Devíamos, pelo menos, até estarmos compreendendo as nossas divergências, né? E um compreendendo o outro, ninguém está querendo que todo mundo concorde com a mesma coisa, tem opiniões diferentes, é assim mesmo, mas você ainda tem um combate de. Nós ainda estamos na cadeirada, tem a cadeirada ambiental também, né? Que é muito negativa para você, primeiro, enfrentar um problema global que está aí e para você jogar fora a oportunidade de Brasil, que tem características únicas, né? Por razões históricas, né? Geográficas, né? E de que tinha estar na liderança. Quer dizer, falta uma liderança no mundo. E eu sinto assim, vejo a história do o cavalo passar arriado e o Brasil não montar, né? Eu acho que ainda tem tempo, não é para desanimar, é para insistir, para bater, por isso que é um prazer estar aqui com vocês, né? É um grupo que sempre esteve à frente dos temas, né? Para a gente poder avançar e ainda dá tempo de chegar lá. Eu acho que ainda dá tempo de chegar lá. Mas o Brasil, infelizmente, não tem não tem um mínimo de resultado ainda dessa polarização eleitoral, que é um ranço que a gente tem, né? Que está aí, que a gente viveu. A verdade é que vivemos um governo anterior que nem entram em outras questões, mas na própria questão ambiental, eram posições meio opostas às que eu acredito e às que o próprio governo, que não é um governo nem um pouco da minha simpatia aí, mas está mais na linha do razoável, mas mesmo assim dividido, né? Então, é um prazer estar aqui para trocar uma ideia e ver se
juntos a gente enxerga uma maneira de chegar em Belém, Brasil, liderando o mundo, que é obrigado, que precisa, né? Precisa, porque o fogo é só um sinal, né? As coisas podem ser piores hoje em inúmeros temas, pequenos temas, tema por tema, você vê que as coisas vão. O Brasil não vai bem, infelizmente. Perdido no perdido no espaço. A gente vê, tem temas aí, o eleitoral do dia aí, e você vê os partidos políticos aí, parece que não estão lá em Brasília preocupados com a emenda Pix, ou quem vai ser o presidente da casa. O Brasil está pegando, São Paulo, capital grande capital do maior cidade do Brasil, pegando fogo, né? E aí você uma pobreza Uhum. de debate, né? Uma pobreza de ideias, né? Querendo resolver as coisas na cadeirada, né? Isso no nosso tempo era melhor, não, Mário Ernesto? Nós regredimos, infelizmente. Regredimos em todo o processo, existia um diálogo, existiam divergências, mas existia o diálogo. Eu me lembro ainda como jantei outro dia, que eu comentei antes de estarem todos aqui com o Flávio Bittman, que era fundador do PNBE também, que organizou uma reunião, ele puxou lá uma fotografia 1988, 89, e estava lá Oded, Emerson, ele, Lula, Uhum. né? E tal. Depois entrou o governo Collor, foi lá, tal. O debate era mais construtivo, né? Embora as divergências ideológicas fossem como até mais, mas não sei. Mas enfim, vamos ao clima. Não, é o grande desafio que eu acho que a gente enfrentar e chegar além, montar nesse cavalo arriado aí, que o Brasil tem tudo para liderar esse processo, e precisa, está mal parado, mal estruturado, mundial. Nenhum país está com isso. Então, e o Brasil eu vejo como um dos que tem a possibilidade de enfrentar, lidera. Como diz Paulo Arthur, que a gente está do lado certo, né, da equação. É, É, eu tenho vários já inscritos, Luiz já faz mandou uma favor. pergunta, Mário também, Pedro, mas eu queria só antes deles de passar para eles a falarem, o grupo é pequeno o suficiente para a gente. O Ricardo, acho que também já levantou a mão. Só conta um pouquinho quem foi o grupo que organizou esse documento, né? Como você disse, você não deu nenhum pitaco, você só assinou o documento. E segundo, conta também para nós que sequência pode existir desse documento ou desse grupo que está pensando no Brasil, está pensando no planeta? Vamos lá, eu fui convidado a assinar o documento pelo Cândido Bracha, né? Ele é um dos líderes do documento, né? E o Pedro Bueno, o outro, digamos, né? O que eu saiba, né? Eu acho que é um documento a redação dele foi de muitas mãos. Eu me lembro quando o Cândido me passou o documento, eu li e falei, pô, esse último parágrafo aqui dá para melhorar um pouquinho, tal, tá muito mole, né? Ele falou, Pedro, não vou mexer em nada, isso aqui já está assim, vamos lá. Eu falei, não, o importante é. Eu acho que é isso mesmo, o importante é ter o documento, é manifestar, é assinar. E vou falando especificamente desse documento, né? E amanhã nós vamos a Brasília, eu vou a Brasília com o Cândido, né? E outros que assinaram o documento, e para reuniões assim com o Rodrigo Pacheco, a próxima ministra Marina Silva, mas de falar assim, estamos aqui, existimos, né? O empresariado não é contra isso, né? Eu sempre tenho a cara do ogro, né? Mas vai lá, vamos lá, tal. Eu sei que o grande dia da minha vida foi o dia que eu rompi com a Rural e saí por conta
do Salles, que aquilo lá, hoje em dia, falando, eu não, eu rompi na hora certa. Porra. Problema de vocês, vocês aguentaram ele, eu rompi na hora certa, estou fora, estou fora, mas mesmo assim ainda apanho, hein? Mesmo assim ainda apanho, o pessoal não assimila que uma coisa que pode acontecer lá no Amazonas, que não tem absolutamente nada a ver comigo, eu, como representante desse criminoso que está lá, que eu não sei quem é, eu sou representante dele. Aí o agronegócio que está fazendo é um criminoso, não sei quem é, mas existe, isso é muito forte, é muito. Esse artigo de hoje, Fábio, que saiu na Folha, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que veio como reação um artigo 2 semanas atrás. Manda para nós. Hã? Não, o artigo de hoje veio com reação de um artigo de 2 semanas atrás, que veio reação a uma carta que o Marcelo Brito, que é outra liderança do agronegócio do nosso setor, muito a pé, foi presidente da BAG, foi esclarecido, tá? Um dia me ligou, falou assim, não, Pedro, vamos lá, vem aqui, estamos organizando uma reunião, está muito mal, esse governo está muito mal, que é verdade. O Ministério das Minas Meio Ambiente não fala com o da Fazenda, mas daí não fala com o da energia, que o da agricultura a gente não sabe onde é que está, embora os bons técnicos que estão na agricultura estão participando, mas o ministro é ausente, e a Casa Civil também você não sabe onde é que está. É um governo complicado. Né? O governo não é um governo coeso, né? Não tem uma linha clara do que ele quer. Né? Daí você vem, o ministro fala de explorar petróleo na margem equatorial, né? E a presidente da Petrobras vai explorar isso mesmo, explorar petróleo, quando é uma sinalização totalmente oposta, né? Petróleo está sobrando no mundo, preço caindo, sobe, não precisa. Daí você vai fazer uma reunião em Belém e vai querer perfurar ali do lado. Quer dizer, você tem um consenso que o problema é combustível fóssil. Né? É consenso, não é IPCC, é geral. Outro dia, o meu setor também é difícil. Eu falei, não, eu escrevi um artigo assim, com uma tia nisso, um amigo meu viu assim, não, estou contra, porque a Marina é contra, então eu sou a favor. Eu escutei isso, meu. Eu escutei isso. A Marina, quando falou, você me desculpe muito, assim não dá. Daí você começa a conversar com ele, começa a cair a ficha, mas é assim, né? Do jeito que tem o outro lá que lê uma coisa, quem assinou é ruralista, deve ser uma porcaria, é um ogro, mete o pau. Não precisa nem ler o texto, não precisa nem ler, já sou contra. Esse é o nível que tem. Né? Na sociedade, né? Agora, internamente, o governo também. Né? O ministro fala, se a gente não tirar a Guiana de Canudinho, vai tirar, e a gente vai perder oportunidade. Mas, gente, hoje a exploração petróleo, eu acho que aquele investimento lá não dá lucro, porque está sobrando petróleo, vai sobrar mais. Estudos internacionais da Agência de Energia indicam que, como tem essa pressão contra o fóssil, o consumo está diminuindo. Então, você não precisa deixar lá uma poupança. Ninguém está falando para jogar fora. Está guardadinha lá. Se algum dia precisar, você vai lá. Mas vai mexer nisso agora. E essa é uma questão que depende de governo e não está resolvida. Claramente não está resolvida. Você vê o Ministério da Meio Ambiente e com o Ministério da Fazenda estão mais próximos, mas daí tem os outros lá, e o Ministério da Agricultura, não sei onde é que está, mas tem então, é uma questão básica que o governo não está resolvendo. Né? Então, o pacto dos três poderes lá, pelo que eu entendi, foi um pacto provocado não pelo executivo, não foi um outro poder que viu a zorra que está aí, né? E com o pacto dos três poderes deu uma organizada, pelo menos chegou, agora tem um documento, facilita a compreensão, mas é um documento de boas intenções, e boas intenções só não resolve. Né? Porque é isso, boas intenções não resolvem, às vezes você precisa ter dedo na ferida, né? Ação, né? Ação. Então, mas é assim. Então,
eu acho que é um tema relevante, né? E, além daquele lá, eu participo muito da reunião agro, né? Agro. Então, esse artigo foi meio agro, continua, que eu acho que é até o que mais me cabe, né? A tentar organizar esse lado, que é um lado essencial no processo, a meu ver, é um lado perfeitamente possível de ser organizado, né? Porque é um lado perdedor com a questão que vem aí e ganhador com o que pode acontecer de mudança. Então, é um lado que deveria ser muito fácil trabalhar. E eu ainda acredito, eu acho que tem avançado, eu tenho visto avançar, porque ele é perdedor, porque está aí, o clima, você vive do clima, pô, não chove, esquenta, isso. Uhum. Não, mas, e ganhador, porque ganhador por quê? Porque é biocombustível, é o que a gente faz, entendeu? Então, na hora que você sai do fóssil, você cai no nosso, e tem toda essa questão de regeneração florestal, que é da terra, é o nosso ramo, né? Então, é um potencial imenso que tem no Brasil para ganhar com esses avanços de sequestro de carbono, né? Mas está mal parado, eu acho que até resultado dessa questão partidária, né? Que a gente viveu no governo passado, daí vamos lá, o presidente Lula ganhou a eleição de tanta bobagem que o presidente Bolsonaro falou, né? Agora, o presidente Lula também não ajuda, né? Parece que ele continua falando bobagem para chegar aonde, né? Então, a gente vive esse problema aí hoje destacado pela questão ambiental. Então, ambiental pode ser, esperamos que seja um elemento de união, né? Acho que terá que ser assim, né? Um elemento de união. Então, vou lá nessa questão amanhã, junto com empresários, né? Convidado por eles, e cutuco os meus colegas do agro permanentemente, instigando eles a enxergarem que o cavalo também está passando arreado para eles. Perfeito, Pedro. Sucesso amanhã. Tenho pela ordem inscritos Mário, Luiz e Ricardo. Luiz, pode fazer, depois você fala. Mário primeiro, então. Mário, tem que ligar o som. Pronto, tá ligado. Antes de fazer a pergunta, eu queria mostrar a vocês esse trabalho aqui sobre bioeconomia e apresentar o Jorge, que está aqui, Jorge Paulos, que foi o coordenador desse estudo do Instituto de Engenharia sobre as possibilidades da bioeconomia no Brasil, uma base do conhecimento para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. É só uma apresentação do Jorge, que foi o coordenador e incentivador desse projeto. A minha pergunta, Pedro, é o seguinte: o ministro Carlos Fávaro assinou um pedido à União Europeia para que não entre em vigor a lei do desmatamento, que proíbe a importação de produtos agropecuários produzidos em zonas desmatadas depois do ano 2018, me parece, 2020. Então, eu queria saber qual é a sua opinião a respeito. Boa, Mário. Você sabe que esse assunto agora subiu de pauta de novo, mas eu tenho um texto de um ano atrás, agosto do ano passado, que um desses, agora além de jornal, tem site, né? Um site desses do agro, tal, tem diversos, mas um deles lá chegou e me pediu para escrever sobre essa lei que tinha sido recém-aprovada lá. E eu escrevi, está lá no site e tal, depois eu posso mandar para a Ana Rita aí o link. Eu reli agora, eu falei, pô, até que para quem escreveu um ano atrás eu estou atualizado, né? O que é? O que eu falava lá? Eu falava lá, primeiro,
você tem que reconhecer, primeiro reconhecer que essa questão ambiental na Europa até mudou, hein? Até está mudando, mas os verdes tiveram uma força política nos parlamentos, montando as maiorias acima até do seu tamanho, né? Então, eles aprovaram inúmeras legislações, o tal Green Deal deles, muito rigorosas para eles lá, tal, que eles até estão voltando atrás agora, mas não, porque também tem mudanças políticas eleitorais na Europa, né? Mas eu falei, olha, a Europa quer e eu também já aprendi que o cliente tem sempre a razão, né? Então, se a Europa quer, vamos lá, vamos fazer, né? E lembrava que já vivi, eu como atuava muito na questão sanitária, vocês lembram que teve a vaca louca, né? BSE, espongiforme, bovino espongiforme encefalocão, a BSE, vaca louca. E como a pecuária, exportador de carne para a Europa teve um problema da vaca louca e ela chegou e exigiu, foi um problema seríssimo lá, se espalhou, daí descobriram por que se espalhou, porque eles alimentavam, eles davam os restos dos bovinos para os bovinos se alimentarem, a verdade é essa. Davam miolo lá, triturado para a vaca de leite. Daí, então, ela criou uma cadeia da doença. E o Brasil nunca teve vaca louca na vida, né? Tem casos assim esporádicos que ocorrem com qualquer doença, mas não é uma epidemia provocada pelo sistema produtivo como ocorreu na Europa. Mas a Europa teve aquilo lá e nos obrigou a ter uma rastreabilidade para a vaca louca, né? E eu falava, pô, aqui não tem, como é que eles podem exigir? Mas exigiram e nós fizemos, né? Fizemos e atendemos, né? Daí, o cliente tem sempre a razão, vai lá, põe um brinco lá e prova que esse animal aí não passou, não está lá. Então eu falei, olha, gente, a Europa agora quer isso, vamos fazer, né? Significa você segregar, né? Você separar, que é, se a Europa quer, ela que pague um plus, porque você segregou, e faz, né? Atende a exigência. E ainda falava no mesmo artigo, falava assim, mas entra no OMC, porque não cabe a ela exigir algo que vai além da lei nacional. Ela não tem direito, pelas regras internacionais de comércio, ela não tem esse direito. Mas não adianta brigar, certo? Não adianta brigar, porque na OMC você ganha e não leva, né? Demora 10 anos para ganhar e ainda não leva. Então, olha, vamos por lá, vamos demorar 10 anos para brigar, para mostrar que a gente aqui, a gente tem que... Aí, agora, e falava também, por que chegamos nesse ponto? Porque a gente não segue a nossa própria legislação. Nós somos meio desmoralizados. Então, se a gente tem um Código Florestal que diz que desmata tal ano, desmata não tal ano, tem as leis lá, ou no Amazonas é de um jeito, no outro lugar é de um jeito, tal. Se você não segue a sua própria lei, né, você perde a força, a credibilidade para falar grosso, né? Que é um pouco isso, né? É um pouco isso. Quer dizer, eu acho absurdo eles exigirem mais do que a nossa lei. Se os tratados internacionais de comércio, que estão lá no OMC, não permitem, né? Porque, na verdade, o OMC também meio perdeu relevância e a questão ambiental cresceu em relevância e você não tem mais regras internacionais de comércio que contemplem a questão ambiental, não estão em vigor. Poderiam estar, nós poderíamos ter desenvolvido isso na OMC, ter regra. Para o Brasil, a questão multilateral é muito importante, né? Você ter regra multilateral, porque aí na multilateral você está junto com todo mundo, segue aquilo, tal. O que você não pode é ter surpresa no unilateral, né? Porque a gente não tem tamanho para isso, a gente é dependente, a gente... Então, mas infelizmente, quem esvaziou a OMC não foi o Brasil, então, mas está lá esvaziada, então vamos lá, acho que deve entrar, brigar, demora 10 anos, tal, mas vamos segregar, vamos preparar, fazer uma certificação para atender essa bobagem deles e cobrar por isso,
né? Porque a verdade é essa: você quer um a mais, você quer um produto diferente, você quer um com florzinha, custa mais caro. Né? Então, você quer com um desmatamento lá, não sei o que lá, que é diferente do que a lei brasileira exige, é a mais do que a lei brasileira, porque exigir a lei, daí é obrigação. Daí quem tem que exigir a lei para o consumidor brasileiro tem que valer. A gente tem que seguir a lei, não é para atender o europeu, a gente tem que seguir a lei para vender para o brasileiro. Né? Agora, se o europeu quer além da lei, pague um pouquinho a mais. Estava escrito isso, e é mais ou menos o que eu acho. O que aconteceu? Eu não sei por quê, porque também, como eu falei, eu estou afastado do dia a dia, acompanho à distância, não segregaram. Né? Não segregaram, não sei por que não. Tem coisas que é meio decifráveis, porque o Ministério da Agricultura estava trabalhando num sistema de rastreabilidade lá, que ele tinha consenso de todas as associações agroindústria, que estava caminhando assim, então parecia que ia sair algo, né? E, de repente, desmontou tudo, não vai, e daí manda a carta, vamos atrasar. Então, a minha posição é essa. Outro dia, teve uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que foi contratada pelo Banco Interamericano para fazer um estudo, e me ligou para conversar disso. Aí eu expliquei. Ela falou: mas Pedro, e se a Europa não mudar? Como é que chega dia 31 de dezembro e daí? Né? Eu falei: olha, eu não fiz essa pergunta, mas deve ter uma carta na manga. Né? Porque é relativamente muito fácil cumprir aquilo. Né? É muito fácil cumprir o que a Europa está, a meu ver. Né? A meu ver. Né? Porque você fala, não pode ter a data tal. Pô, você vem no São Paulo, Paraná, desmatou há 50 anos atrás. Pô. Então, só quase que você acertando você evitando essas regiões problemas, que é a região mais amazônica, digamos, ou a franja da amazônica, você já não tem mais o problema de data. Né? E o Brasil produz no Brasil inteiro, então, de repente, você vai atender a Europa com uma produção que não está nessa franja, tanto para a soja, como para o boi, como para tudo. Por que não quiseram organizar isso? Eu tenho minhas ideias, mas não sei se vale explorar, entendeu? Porque é especulação. Né? Mas eu acho o seguinte: não cabe à Europa exigir mais do que a lei, mas já que exigiu, faz e cobra. Não, ela não caberia ela pedir vaca louca se a gente não tinha vaca louca, nunca teve vaca louca. Pediu, fizemos, deu certo. Né? Entregou lá, hoje em dia ninguém vai falar nisso, virou bobagem. Né? E na questão ambiental também. Agora, você tem que ter sua casa em ordem, que nós não temos. Né? Então, você perde essa força. Então, não eu vi o ambientalismo sair contra, é absurdo. Não. Eu acho que não é por aí, sabe? Não é. Eu acho que aquilo lá, acho que foi visto por eles assim. Eles estão querendo continuar a desmatar, continuar no ilegal. Né? Não é por aí. Eu acho que. Mas eu vi a carta e vi a reação. Mas eu tenho o meu artigo de 1 ano atrás, ainda mantenho tudo que está escrito lá. É bom, você sabe que desde de 90, quando eu fui, desde antes, né? Quando tinha as posições, eu me preocupava em escrever. Né? Então, na Rural, eu tenho as atas de reunião de conselho lá, eu que fazia ata, e tinha muito artigo também, muito artigo meu que eu punha lá. Na época, antigamente tinha mais espaço nos jornais, né? Os jornais, você mandava os jornais publicar. Hoje em dia, os espaços têm dono, né? Segunda-feira é um, quarta-feira é outro. Se eu não tenho freelancer que nem eu, não tem mais espaço, é uma briga, né? Mas antigamente tinha muito mais espaço. Eu tinha uma regra, eu escrevia muito, né? Porque eu ia a Brasília toda semana, então eu tinha posição sobre tudo. Você queria falar da cebola, eu tinha posição, eu tinha falar da vaca louca, eu tinha também. Eu escrevia tal e mandava para um jornal, ficava uma semana, não sei, mandava para o outro. Daí ia publicar no de Belém, eu ia publicar no de Curitiba, ia no Zero Hora, não faz mal, entendeu? Então eu tenho um monte de coisa escrita lá. Esse eu tenho lá, tá agora em site. Né? O jornal não quer, manda para o site. O site publica, está lá. Tem 1 ano atrás, te mando
E tá bem feitinho. Eu continuo concordando com o que eu escrevi um ano atrás. E achei essa briga meio mal parada, boba. Que é típica, hein? Típica. Uhum. É. Você Mário, manda esse artigo para a gente? Com certeza, manda o link. Aliás, eu tenho todos, eu te mando aí o link. Quando a gente foi falar no assunto, eu tenho um artigo. E Então, cebola, publica um livro. a cenoura. Hã? Publica um livro. A Ah, gente eu vai saí, lá hoje em pegar dia seu autógrafo. ninguém mais. Já fiz um livrinho em 90, quando eu saí um livrinho. Hoje em dia você põe no. Ninguém mais lê, ninguém imprime, então tem tudo na internet. imagina, o livro físico está mais vivo do que nunca, né, Milton? Luiz, Ah, Luiz Meyer, próxima a perguntar. Depois você, Ricardo. Não, bacana. Pedro, você já falou alguma coisa. Então, tem um manifesto, vocês estão indo a Brasília. Isso, vocês estão levando pautas concretas, demandas concretas, ou é uma pressão? E aí, completando a pergunta, as empresas estão tendo algum tipo de ação interna ou junto à sua cadeia de então, produção? vamos lá, duas coisas, né? Vamos lá, duas coisas. As empresas estão. Eu estou no conselho da BRF e a BRF, entrei na BRF quando o Molina do Marfrig ficou acionista majoritário e o Molina, o Marfrig está lá nesse SG há muito tempo, né? Ele até a localização dos frigoríficos dele, você vai ver, ele está tudo longe da confusão, para já não ter o problema. É um empresário preocupado em estar com. Porque vende para fora. Né? A verdade é essa. Infelizmente é isso. Né? Infelizmente é isso. Quem é exportador acaba recebendo uma pressão dos seus clientes e se organiza. E a BRF também tem toda essa preocupação de SG, de INTRA e tal. Eu sou do Comitê de Sustentabilidade, dentro do Conselho de Administração, eu sou conselheiro do Comitê de Sustentabilidade da BRF. Então, tá lá, é isso, e tem que estar aqui, e tem que estar mesmo, porque senão você não vende para a Europa, senão você não vende para a China. É uma ilusão achar que chinês como assim, o chinês não vai, é europeu que está preocupado com isso. Não é mundial. A preocupação de você estar seguindo regras, o tal ESG aí, além de ter um mercado financeiro, uma época fez muita pressão. Então, as empresas, quem é exportador, obrigatoriamente, tá? Ou apanha, né? Que tem os que mentem também, né? Mas não é o caso, pelo menos onde eu estou, não mente. A gente tem até coisas que a gente precisa melhorar, coisas que a gente está avançando, mas é sério. Bem, isso foi da empresa. Lá, eu acho que é mostrar, cara, falou, ó, nós estamos aqui, estamos apoiando, vamos lá, estamos isso, queremos saber, queremos. Eu acho que a presença também é uma pressão. Né? É um apoio e uma pressão. Apoio para quem está fazendo certo, uma pressão para quem não está. Né? E vocês viram que também, depois daquele manifesto, diversos que assinaram saíram criticando o governo. Né? Diversos daqueles que assinaram saíram criticando o governo. Não é uma ação coordenada, ou se é coordenada, eu não participo. Né? Eu acho que ali o meu espaço é o rural. Né? É o agro, é isso, é tal. Né? Então, eu também saí, já fiz reunião, e vai, e vem, e falo, e foi impressiona aqui e tal. Mas então, ali naquele grupo tem uma consciência de que precisa ajudar. Né? Que não é criticando, né? É ajudar apoiando. Né? Apoiando e no sentido correto, pressionando no sentido correto. E eu acho que o objetivo é esse, é apoiar, mas apoiar, escutar, né? Para ver como pode apoiar mais, melhor. Né? Eu acho que é um movimento positivo, viu? Eu fiquei satisfeito de ter sido convidado e estar lá com o agro. Eu, dentro do agro também tenho feito meio nessa linha, né?
já é um, vamos dizer assim, um degrau mais abaixo, mas é ali, assim, ó, vamos tal, vamos entender aqui, vamos entender ali, vamos aqui, estão esquecendo da gente. Então, existe, infelizmente, existe um preconceito muito arraigado, né, e que dificulta você avançar, entendeu? E é mútuo, né? Essas coisas, ação reação, não é que é implicância, é a realidade, é a história, né? Quando eu não responder o suficiente, me lembre, hein? Então, É. Luiz, Hum. atendi ou não atendi? Hã? Eu acho que a segunda parte da pergunta do Luiz faltou um pouquinho, não faltou, Luiz? Ou foi a O, minha impressão? o quê? Vamos lá. Segunda parte, que é empresa? Não, a Não, empresa eu falei. Empresa, eu acho. não, o que vocês estão, quer dizer, o que vocês O estão que levando vão fazer lá? concretamente para construir em Brasília, o que vocês esperam construir? Olha, eu não estou. Eu acho que não faltou, não, viu? É isso mesmo. Chegar lá não é. Vai lá com. Assim, olha, vocês fizeram um pacto, nós fizemos o nosso pacto aqui, nós estamos juntos, né? E vai escutar, né? E vai escutar, estamos juntos, porque vai escutar, você tem que escutar também para poder agir, né? Eu acho que foi, eu acho que está respondida, não sei mais do que isso, não. Não estou escondendo nada, não. É um participar, é escutar, é falar que é importante, que nós queremos mesmo, e é isso, e vamos acertar junto, e o que está faltando, e não pode não pode ir para esse lado, tem que ir para aquele. Eu acho que é uma questão de participação mesmo. Tá, Ricardo Amoroso. perfeito. Vamos lá. Pedro, eu queria conversar com vocês aqui sobre um assunto que deve estar na sua lista dos múltiplos posicionamentos que você tem e está todo dia nos jornais aí, que é o assunto das queimadas. E eu, por dever de ofício, não gosto muito de ficar conversando sobre esses dramas jornalísticos, assim, que são tratados de uma forma, às vezes, até exagerada, mas olhando numa perspectiva mais de longo prazo, eu queria lembrar que as queimadas são práticas de manejo ainda hoje no Brasil, né? Na cana-de-açúcar, no plantio, também aí no gado, como renovação de pastagem. E esses assuntos sempre são delicados porque, ok, é uma prática já que se quer abandonar e tal, 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 mas não é tão simples assim. Eu lembro, por exemplo, muitos anos atrás, fiz um trabalho numa usina de açúcar e álcool no interior de São Paulo, lá em Itapira, e um casalzinho estava namorando no meio do canavial e eles foram fazer lá o manejo à noite e o casalzinho, obviamente, foi queimado lá no meio da história. Quer dizer, é uma prática já muito antiga, né? Mais ou E menos, Ricardo. e, no entanto, pois é, e aí tem uma legislação aí sendo modificada, tudo mais, e agora nós estamos vendo um outro drama, que é o drama do incêndio provocado, né? Que aí você consegue pegar um outro com câmera e tudo mais, mas agora essa situação fica um pouquinho mais delicada, separar o que é prática mesmo, e é controlável, o que ainda é possível ser uma prática de manejo, e o que é uma prática criminosa. E eu fiquei muito assustado de ouvir o Carlos Nobre, essa semana, falando que ele está apavorado de ver o que é que está acontecendo, que a gente vê todos os dias nos jornais, e ele categoricamente afirmou, como a Marina também fala, que nós estamos muito mais diante de práticas criminosas, que certamente vão ser difíceis de pilotar. Como é que você está vendo essa questão da queimada? Primeiro, como práticas de manejo, e agora para a gente separar esse joio do trigo, do que é criminoso, do que é prática de manejo, do que é sustentável, o que não é. Vamos lá aos poucos. Primeiro, eu também estou apavorado, né? Com o fogo de Ribeirão Preto, com o fogo do Pantanal, com o fogo do Amazonas, com o fogo da Colômbia, nossa vizinha, que foi pior do que no Brasil, com o fogo na Califórnia, com o fogo no Canadá, né? Fogo na Europa. Quer dizer, o fogo é uma questão global. Então, também estou apavorado, né?
Daí vamos baixando vamos só para ficar. Então, vamos para o estado de São Paulo. Estávamos no mundo, vamos descer para o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu, hoje em dia, até já trabalhei com cana. Cana, primeiro você colhia sem queimar. Ia lá, eu me lembro, trabalhei com isso. Você tinha duas turmas você tinha o cortador de cana, que ia lá, cortava uma ali e tal, e depois você tinha o carregador no caminhão da cana. O caminhão parava, tinha duas escadinhas, o sujeito pegava um chumacinho de cana, subia na escadinha, jogava dentro do caminhão, tal, papai. Isso eu fiz. Depois eu vi também chegar a máquina de carregar cana. Assim, me lembro, meu pai gostava de novidade, foi dos primeiros a comprar uma máquina carregadora de cana. E aquilo lá diminuiu quase que a mão de obra para metade, quer dizer, duas turmas, uma turma que cortava a caninha, outra turma que carregava a cana. Felizmente o setor cresceu, então não houve reclamação de desemprego, lá, porque todo mundo que punha no caminhão lá foi empregado cortando, tal. Aí também chegou o momento que veio a queima da cana, né? Porque se você cortasse ela queimada, rendia muito mais, né? Então, uma pessoa cortava uns 10 toneladas, e se fosse sem cortar, era 3 ou 4 toneladas. Isso aí faz 50 anos, então, 50 e tantos anos. Então, posso estar falhando nos números, né? Mas, então, e daí vinha a usina, tinha o cortar, queimar sem queimar. Daí, quando chegava a queimada, a não queimada tinha um desconto no peso, porque você estava levando a palha. A queimada tinha um desconto, porque ela passa a ter uma vida útil. No processo de queima, ela começa a virar álcool lá, né? O açúcar ali e tal. Então, tinha aqueles descontos, tudo tal. E daí, chegou uma hora, todo mundo queimava a cana, né? Porque era mais barato, era o jeito, era a mão de obra tal. E todo mundo que é do interior sabe o horror que era a fuligem da queima da cana, né? Então, houve uma mobilização urbana, né, contra a queima da cana, e proibiram queimar cana em São Paulo. Entrou, eu não vou lembrar as datas, né, porque nessa época eu já não estava trabalhando com cana, né? Mas era assim, teve um progressivo. Não se queima mais. Eu me lembro de um funcionário que a gente tinha na fazenda, que ele queimava cana. Ele era perfeito, ele ia lá assim, queimava, nunca tinha sempre tem que queimar tantas toneladas para o dia seguinte, ele ia lá, queimava tantas toneladas, ele sabia direitinho como é que fazia, tal. Mas era uma prática que foi proibida, né? Porque a fuligem, primeiro foi proibida para fuligem nas cidades, né? Daí descobriram que você também estava fazendo um grande desperdício de queimar a palha da cana. Que a palha da cana poderia ser queimada na caldeira. E hoje descobriram mais ainda que você, com a palha da cana, você faz o etanol de segunda geração. E já tem 2 ou 3 usinas que pega a palha da cana e faz a segunda geração. E veio a máquina de colher cana. Então, queimar cana não é mais prática, é prejuízo, né? Agora, vamos falar do que aconteceu nesses dias. Você pega a região de Ribeirão Preto, que é a região onde eu tenho os vínculos lá familiares, uma região grande ali, tá? Não é Ribeirão Preto. Tá? Faz 5 meses que não chove, né? Então, aquilo lá virou uma pólvora. E não é a cana, aí a cana até já colheram muita cana, mas a palha que sobrou, porque você não leva toda a palha fica ali. É uma pólvora. É uma pólvora, né? 5 meses virou uma pólvora. Tá? Então, isso existe também.
Segundo, incêndio criminoso sempre existiu também. Lá, 50 anos atrás, tinha. Né? Assim, mandava o funcionário embora, ele botava Tocava fogo. fogo. Então, é uma coisa que sempre existiu. Agora, uma coisa é você botar fogo e não encontrar pólvora. Outra coisa é você botar fogo na pólvora. Né? Então, tem isso. Esse ano, o crime que deve ter ocorrido, que sempre teve, não sei quanto, né? Não sou polícia, não sou fiscalização, não fui lá, mas sempre teve um efeito muito maior, né? Porque encontrou a pólvora. Pô, né? Foi embora. Teve isso. Então, tem essa história também. Depois teve outra história que também vou contar, e também não sei dizer o que é fato, o que é boato, mas é que o PCC sempre dominou muito posto de gasolina em São Paulo. Né? Tem 1.000 e não sei quantos postos. E agora compraram 2 ou 3 usinas. Né? Então surgiu o boato que era uma reação, e os usineiros foram ao governo reclamar de concorrência desleal que o PCC estava criando, que agora ele... E é fato, que compraram. Isso eu escutei de fontes fidedignas, boas. Né? Não sei se é 2, se é 3, se é em Goiás, se é em São Paulo, mas tem um fato, que existia... Parte desse fogo teria sido orquestrado. Eu já acho que não foi, minha opinião. Mas isso é uma coisa para a inteligência da polícia, não para mim responder. Então, eu acho isso, vamos lá, falamos só de cana até agora e fogo na cana. Né? Então, é um prejuízo para qualquer produtor de cana e para qualquer usina o fogo que ocorreu. Então, não é prática, ponto. Não é prática porque primeiro era proibido e hoje vale dinheiro a palha. Então, Mas ninguém não é vai... proibido nacionalmente, né, Pedro? Lá no Nordeste ainda fazem, né? Não sei dizer, não sei dizer. Porque isso é por estado, né? Que eles... Não sei dizer, pode ser. Mas em São Paulo é proibido. Não se queima mais cana. Quando queima, por acidente, daí você tem um corte manual, você tem umas... Mas não por quê? Primeiro, por conta da fuligem na cidade. E segundo, porque hoje em dia a palha vale dinheiro. Agora, teve que... Segundo, agora, aí eu sou pecuarista. Eu também estou há 50 e tantos anos nisso. Nunca vi eu ou um vizinho pôr fogo em pasto. Foi sempre quando ocorre acidente e prejuízo. Não é prática da pecuária que eu conheça nesses 60 anos, ou melhor, da minha vida inteira. Não é prática. Né? Pode ser, já foi, algum dia, tá? Não sei dizer, mas da minha vida útil não é prática. Certo? Porque é perda, é perda. Você é massa, né? Bem ou mal, depois aquilo lá é... Ninguém quer queimar, não é? O que tem é, você pega aí na Amazônia, o sujeito derruba a mata, põe fogo, põe isso para limpar, isso existe, certo? Mas isso é crime também. Se você pegar aqui, Mato Grosso do Sul, tem um problema em Mato Grosso do Sul, se você vai lá, pede autorização para eles matar, não sei o que lá, eles te dão autorização sem queima, né? Você, teoricamente, você tem, daí tem até autorização para vender a lenha, né? E daí você não encontra comprador também, porque ninguém quer comprar lenha com medo de estar comprando coisa errada. E tem o carvoeiro, que é um negócio horroroso, que também tem, mas não é... Eu acho que, agora, como é o Pantanal, eu acho que é um problema de desastre ecológico mesmo. Entendeu? Não é... Agora, por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, eu fiz uma cavalgada com 2 netos no Rio Grande do Sul, um negócio que eu recomendo para todos. Lindo, lindo, lindo. Ali no Parada da Serra, você na divisa com Santa Catarina, né? E é uma pastagem natural lá, é outro bioma, né?
é outro bioma. E eu me lembro, eu estava lá com meus 2 netos andando a cavalo, e o peão fala, agora não pode queimar. Para ele, a prática dele era queimar o pasto, naquele bioma, né? Que é pasto nativo, né? E ele alegava que aquilo lá... Então, agora você vê não sei o que lá e fica isso, opa, não sei o que lá. Ele considerava um erro ecológico. Eu não vou entrar no mérito, eu não entendo do Pampa, não vou falar isso. Mas é isso. E também já li que na Califórnia falam que antigamente eles tinham uns fogos de manejo florestal, né, que foram proibidos, e daí tanto galho caiu, tanto galho caiu, tanto galho caiu, ficou lá não sei quantos anos sem fogo nenhum, um dia que veio o fogo, queimou tudo. O fogo anterior era, de fato... Agora, eu não sou especialista, eu não gosto de falar do que eu não entendo, tá? Então, não sei se eu te respondi. Da cana, eu te digo, essa eu entendo. Mas não é o caso de banir de vez antes do que atribuir isso a um ato criminoso, simploriamente? Banir o quê? As que ainda permanecem, né? Porque as pequenas propriedades que ainda fazem as queimadas. Não, mas aonde? Não estamos falando mais de São Paulo, então. Fora, Nordeste, Ah, Amazônia. bom, eu acho que sim, eu acho que na cana, sim. Agora, você pega na Amazônia, né, você tem... Eu acho que dos estados mais complicados que tem é o Pará, lá onde está Belém, porque é um estado de mata amazônica que foi aberto há décadas atrás. Eu passei na Belém, Brasília, em 1967, era de terra, né? Então, aqui lá já... então, é muito ocupado. É um estado, é o único estado do Brasil que tem 3 superintendências do INCRA. Normalmente é uma. Lá tem tanto assentamento de reforma agrária que tem 3 superintendências do INCRA. Lá é o estado da Transamazônica que viveu o período do, como é que é, para não integrar, como é que era? Explorar, culpar para não... integrar para não entregar, né? Era lema, né? Então, nesse integrar para não entregar, levaram, tem, não sei, milhões e milhões de pessoas lá, né, que foram levadas lá, né? E, de certa maneira, abandonadas, né? Você pega a regularização fundiária de assentamento que o INCRA fez. Então, eu acho que um assentamento, ele, quando nasce, ele já, teoricamente, ele é regular, não é isso? O poder público vai lá, INCRA, escolhe uma gleba essa, faz os lotes, divide, põe, regular. Já que quem fez foi o poder público, já, na minha opinião, já devia nascer regular, né? Mas não, está lá, foi feito há 30 anos e não é regular, não tem matrícula, não tem isso, o sujeito sai, vende com recibo, não, a zorra, né? Daí, na hora que ele não tem a regularização fundiária, a regularização ambiental fica para trás também, né? E está lá. E daí ele viveu como? Como ele não... A exploração dele era aquilo, ele vai... Lógico que na hora que ele derruba uma mata, põe um foguinho, ele tem o humus ali, ele vive daquele humus, né? Ele vai avançando. E não vou falar que é crime, vou falar que é desobediência civil, né? Porque é a sobrevivência dele, mas está errado. Desobediência civil emite carbono também. Desobediência civil acaba com a biodiversidade também. Mas você tem 3 superintendências do INCRA lá, e tem... A última vez que eu vi, meio devagar, quase parando, né? E no governo anterior ainda existia um esforço da regulação do INCRA, porque meio questão quase que ideológica, digamos assim, um fundo ideológico, lá, não, precisa dar terra, precisa dar isso, precisa dar capital, precisa ser proprietário, não sei o que lá, tal, que também piorou, né? Então, é muito grave, né? E tem fogo lá mesmo. Agora, os grandes, não vou falar que é os grandes, agora, muitos pequenos vira grande, né? Agora, que tem... Hoje, nesses WhatsApp, eu recebi um vídeo de um fulano tal, e falava, meu nome é tal, sobrenome é tal, eu tenho uma fazenda, não sei qual é tal,
ela foi invadida, tal, a minha reserva legal era de tantos mil hectares, ela está invadida, estão botando fogo, não sei o que lá, não sei mais o que eu faço. Eu não sei se é verdade ou mentira, é ser fake, eu não repassei para ninguém, mas quem me passou me mandou, não, ele me mandou os documentos, o que eu faço com isso? Falei, manda para o governo, né? Manda. Mas assim, um jeito meio desesperado, falou assim, estão aqui, a minha reserva legal está sendo invadida, tal, que tem também, né? Porque tem a fronteira é fronteira de desenvolvimento é complicado, pô, né? Não, o crime compensa, né? Tem garimpo, extração de madeira, né? Extração madeireira ilegal é grande, gente. É grande. E o esforço para segurar isso está sendo feito. Bem, no governo anterior quase que era incentivado. Nesse governo está sendo feito? Tenho minhas dúvidas. Né? Tenho minhas dúvidas. Né? Porque exige competência, exige trabalho, exige isso, né? Não sei o que lá. Eu me lembro que o ministro que nós falamos aí, que pediu demissão, ele pediu demissão um dia que o governo norte-americano chegou com uma papelada toda fraudada da madeira que tinha chegado nos Estados Unidos. Foi o governo americano que trouxe aqui, fraude de exportação de madeira. E uma semana depois ele pediu demissão, foi embora, nem sei onde é que está. Mas vai ver que não era nada também, não sou policial, não sou inspetor, não investigo nada, não gosto de falar boato, não gosto de falar de fake news. Mas que existe confusão, existe. Pedro, obrigado, Ricardo. Jorge, Obrigado, esse é o próximo Pedro. inscrito, Jorge Paulo. Bem-vindo ao PNBR. Obrigado. Bom, primeiro, Grande Paulo Feldman, tantos anos, né? Um prazer. Tá mutado, Paulo. Liga o microfone. O entusiasmo. é muito bom te ver aqui, Pedro, e o pessoal do PNB vai ficar meio chateado comigo, porque eu nunca posso vir nas reuniões às quintas-feiras, porque eu dou aula quinta-feira, mas eu deixei de dar aula agora, porque eu falei, não vou perder o Pedro. Então, estou aqui assistindo, cheguei Porque nós somos atrasado. amigos de décadas, hein? Vocês dêem um desconto. Não vai falar quando. A gente se formou, pessoal, em 72. 72. Somos da turma de 72 da Poli, né? Mas além do Pedro ser um amigo muito querido, eu tenho uma admiração incrível por ele. E ele é uma pessoa, talvez a pessoa mais competente nessa área agrícola, porque ele tem o ponto de vista não só do agricultor, mas o ponto de vista de quem passou pelo governo, o ponto de vista teórico. Então, ele tem uma visão completa sobre o assunto. Amigo, hein? E eu tenho uma pergunta para fazer para você, Pedro, mas eu vou esperar chegar a minha vez aí, porque eu cheguei atrasado e deve ter outras pessoas querendo perguntar Sim, antes. senhor. O Jorge Paulo e depois você, Paulo. Obrigado. Legal. Paulo, eu como politécnico de 73, nascido em 73, eu vou deixar você fazer a pergunta, por favor. Olha, que bonito. Não, faz você, Paulo. Pergunta você, eu faço a minha depois, vai. Não quero mudar a ordem aqui, que fica chato. Por favor, vamos lá, vamos em frente. Por favor. Bom, eu vou então fazer a minha pergunta, que é a seguinte. Obrigado, Paulo. Pedro, é o seguinte, eu estou lá na USP, né, e eu estou vendo que estão crescendo os estudos, teses que tratam do seguinte assunto. Bom, primeiro, o Brasil não tem carro elétrico. Então, isso é um fato constatado, né, e confirmado. Quando a gente pega o número de carros elétricos no Brasil, dividido pela população, pelo número de automóveis, é um dos mais baixos do mundo. Mesmo na América do Sul, a gente está pior do que países vizinhos nossos muito pobres. Então, não temos carro elétrico no Brasil, apesar de que houve um crescimento agora de um ano para cá. E aí a gente vai ver os países que têm carros elétricos,
a gente vê que eles têm políticas públicas para isso, né? Então, por exemplo, a maioria dos países, como os países escandinavos, a China, a Europa, mesmo alguns estados norte-americanos, tem uma isenção de impostos grande para o carro elétrico. O carro elétrico paga muito menos impostos que o carro a gasolina lá. Mas no Brasil, não. No Brasil, a carga tributária do carro elétrico é praticamente a mesma e às vezes até maior do que o carro a etanol ou a gasolina. Primeira coisa. Segunda coisa, no mundo inteiro, os governos providenciaram infraestrutura para as pessoas abastecerem o carro elétrico. Então, carro elétrico, você sai na rua na Alemanha, por exemplo, em cada quarteirão você vai encontrar um posto para abastecer teu carro. Aliás, em Portugal também. No Brasil, não. No Brasil, partiu-se do pressuposto que o abastecimento do carro elétrico tem que ser feito na casa do dono do carro. Então, tem que ter uma tomada e aí abastece à noite o carro. Quer dizer, ou seja, o governo não deu a mínima para o carro elétrico no Brasil. Bom, aí muita gente foi analisar por quê. Por que o Brasil tem tão poucos carros elétricos e por que acontece tudo isso? Eu cheguei a ver um estudo, Pedro, feito na China, por uma aluna que está fazendo doutorado na China e que nos procurou aqui no Brasil, justamente para discutir algumas coisas, porque os chineses estavam achando incrível que o Brasil não tivesse carro elétrico. E a constatação desta aluna, desta tese, é de que não há carro elétrico no Brasil por conta da pressão do agronegócio contra o carro elétrico, principalmente os produtores de cana-de-açúcar e etanol. Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, Pedro. É verdade isso? Acho que é, viu? É, Eu acho que é, no sentido, cá entre nós, eu não sou especialista no tema, né? Mas o carro elétrico não está se mostrando a solução maravilhosa que parecia algum tempo atrás, né? sim. Eu vejo nos Estados Unidos já existe uma reação contra o carro elétrico, né? As locadoras de automóvel não querem mais, porque tem uma desvalorização, porque tem a questão da bateria, né? Bem ou mal, eu acho que o Brasil, você pode imaginar, poderia ter o carro elétrico aqui, porque a gente cresceu muito na fotovoltaica hoje e na eólica, né? Então nós temos assim energia elétrica, eólica, o Nordeste é eólico, de uma hora para outra, né? A fotovoltaica está crescendo, então você fala, não, pô, o Brasil tem o sol, não vamos fazer energia na fotovoltaica e andar com carreira na fotovoltaica. E não, pode ser, né? Pode ser, poderia ser. Mas o fato é que na Alemanha eles têm lá combustível fóssil, que eles queimam para gerar energia elétrica, para soltar o gás de efeito estufa, para pôr na rede para funcionar o carro. Então, me parece, quando você vê do carro, a cadeia inteira, o carro elétrico está sendo questionado. Certo? E eu, certamente, você entende disso mais do que eu. Mas e o fato de você ter o etanol, que é uma fotossíntese mais ineficiente do que a da fotovoltaica, né? Mas é um fato, é uma energia que está aí, que você. E já tem a maneira, já tem a distribuição. É isso, porque também se você passar para o elétrico, você vai ter que rede elétrica nova, né? Porque começa, onde é que você vai, como é que você vai transportar essa energia? Onde é que você vai produzir essa energia? Como é que você vai transportar? Não sei, eu não vou comprar um carro elétrico, entendeu? Eu não, talvez seja porque eu seja do agro, né? Mas eu não vou comprar um carro elétrico. Eu olho para aquela bateria eu já não ia comprar no tempo que era o sucesso absoluto. Hoje eu vejo que ela está começando a ser questionada, né?
a questão da bateria, os metais, o lítio para fazer bateria. E a energia, você tem que, bem ou mal, a energia, você vai andar ali no carro, mas ela, em algum lugar ela foi produzida, de alguma maneira, né? Se é eólica, se é fotovoltaica, se é hídrica, se é fóssil, se é biocombustível, de alguma maneira aquela energia veio, né? Então, eu não... Pode ser, viu? Pode ser que, porque como eu sou agro, eu sou contra o carro elétrico. Se eu acho que a tese da chinesa lá bateu, né? Agora, a China é um país que queima de carvão. É um absurdo, né? Até um país que está fazendo um enorme esforço para avançar, né? Eu visitei Beijing num tempo que você chegava lá, a poluição era um horror. Hoje não, eles limparam, eles têm um esforço enorme, né? Mas acompanhado também com aquele processo de urbanização tão forte deles, que deve ser difícil acompanhar, mas é uma questão... combustível fóssil na China é dos grandes emissores de gás de efeito estufa, né? Por conta de carvão, disso, daquilo. E também é o país do carro elétrico, né? Aqui em São Paulo, aí os carros elétricos que estão aí, acho que é tudo chinês, né? Não sei, Paulo, eu acho que o carro elétrico não é um... Eu não me convenci com ele. Nunca estudei também, viu? De feeling, né? E tem o viés também do agro, tem um viés, é verdade, né? Embora eu acho que eu teria e terei abertura para evoluir, né? Enxergar diferente, né? Mas eu não vejo isso acontecendo no mundo, no mundo. Não, obrigado pelo teu ponto de vista, Pedro. Ele é super importante. Só quero te dar um dado adicional por conta de que é muito importante que todos saibam. É um estudo feito na Poli, confirmado pelo Instituto de Energia e Eletrotécnica. São duas instituições muito sérias. Se toda a frota brasileira, de uma hora para outra, fosse transformada em carros elétricos puros, 50 milhões de automóveis virassem de uma hora para outra carro elétrico, o Brasil ia precisar de uma nova Itaipu só, que é 18% da energia produzida no Brasil. Então, é pouco. É. O que o carro elétrico consome é muito pouco de energia, entende? E do ponto de vista... É um número que eu não conhecia, né? Eu acho que é pouco mesmo. Para mim é surpreendente, né? Mas é isso mesmo. Agora, eu não sei se mas eu li essa semana, ou semana passada, problema das locadoras de veículos nos Estados Unidos, que elas compraram não sei quanto de carro elétrico, estavam todas saindo do carro elétrico. No Brasil também. Alguma coisa tem, né? E a tal bateria de lítio também, eu já vi umas fotos do que é mineração de lítio, assim, um negócio monumental também, mas não sou especialista, Paulo. Não, tudo bem. Legal a tua opinião, porque tem esse componente mesmo, claro que o pessoal do etanol não quer o carro elétrico, né? Mas, claro. Sabe que eu quando estava no governo, uma curiosidade, eu estava no governo, eu era secretário e tinha o departamento de açúcar e álcool, era meu subordinado. E o Brasil tinha um carro a gasolina, que tinha 12% na época, ou 15% de etanol, e tinha o carro a álcool, né? Que era um fracasso, né? Porque tinha faltado álcool, ninguém mais queria carro a álcool. E não sei se vocês lembram disso, parecia que ser um produto em extinção, porque tinha tido problema, como tinha controle de preço, né? Teve uma época que teve controle de preço do etanol, então não produziram etanol, tal, faltou etanol, então ninguém mais queria carro a etanol.
E eu conversava com as associações dos usineiros e eles me falavam, não, nós queremos é um mix aí, passa de 12 para 15, vamos trabalhar esse mix, já é muito álcool. A direção deles era esse álcool. Um dia entrou um diretor da Anfávia e me falou, Pedro, nós temos o carro Flex, né? Está desenvolvido até aqui, né? Já tem a tecnologia, está tudo pronto, mas nós não queremos lançar, porque nós não queremos ter 3 carros. O etanol, o flex, a gasolina, que tem etanol também e tal, e não queremos lançar, e nós não queremos também arriscar perder o IPI, porque o carro álcool paga menos imposto, né? Tem um IPI menor. Desde o pró-álcool, né? Que é 40 anos atrás também, 50 anos atrás do pró-álcool. Eu, quando me formei engenheiro, eu trabalhei de engenheiro em 15, 20 destilarias de álcool, aquelas pequenas que eram feitas pelo Brasil inteiro. Fiz uma destilaria de álcool até no Amazonas, como engenheiro. Ele virou e falou assim, como é que? Eu falei, não, a gente quer que o Flex fique com o IPI do álcool, que era álcool, não era etanol naquela época, não era álcool. Eu falei, ué, tá bom, deixa eu ir lá. Daí eu me lembro que também fui ao secretário da Receita, Everardo Maciel, também nessas hierarquias, quando eu fui lá, secretário, tinha secretário de alguns ministérios que não me recebiam, né? Embora fosse o mesmo nível hierárquico. E o Everardo Maciel, 2 vezes que eu fui procurar para ele, as 2 vezes, uma eu fui procurar para um negócio de imposto, ele falou assim, Pedro, não. Muito obrigado, saí. Não. Daí eu falei, Everardo, aqui e tal. Ele falou assim, não entendi. Quer dizer que o IPI, vai acabar com o álcool, vai virar flex, o IPI é flex, falei, isso aí. Pode deixar, saiu. É isso, eu acho que existe, que o setor quer o etanol, quer mesmo, né? Agora, é uma grande questão, mas eu tenho dúvidas. Estou vendo o carro elétrico, que era o sucesso absoluto há 2 anos, 1 ano, regredir por conta da bateria, da poluição da bateria, das mineração de lítio, o esforço que é uma bateria, o risco que hoje você comprar um carro elétrico e essa bateria, quanto vai custar trocar essa bateria, a desvalorização do usado, tem uma série de outras questões aí que eu não sou especialista. Mas vamos lá, desculpe. Vamos lá, Pedro, é uma delícia essa prosa, mas a gente já está se aproximando do final, então eu vou passar para o Jorge Paulo, Vamos. uma última pergunta, depois peço também para você já emendar na resposta as suas últimas palavras, e o Luiz Meyer vai fazer o fechamento. Jorge Paulo. Ok, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o Mário, né, que fez menção ao estudo, mas eu vou desmascará-lo aqui, porque o Mário, na verdade, ele é um dos coautores do estudo, tá? Eu vou até deixar no chat aqui o link depois para quem tiver interesse. É um estudo a respeito da Estratégia Nacional de Bioeconomia. E a minha pergunta, eu vou fazer uma provocação ao Pedro para ele escrever um próximo artigo. Mas até para a gente não ocupar aqui o tempo, eu vou fazer isso por escrito, Pedro. Eu vou fazer uma digressão e vou te mandar uma solicitação de um novo artigo a respeito da sua... Eu vou adquirir o livro. Eu vou pôr aqui para vocês. Eu vou pôr aqui. Mas depois eu mando através do Mário a provocação de um novo artigo seu. E agradeço aqui o espaço. Boa noite. Gente, eu que agradeço, João. Um prazer. Se é que eu vou ter competência para escrever esse artigo que você está falando, mas vamos lá. Eu achei que você tinha também uma pergunta, Jorge. Então, obrigado, muito obrigado pelo link. Pedro, então, por favor, você conseguir manter o seu compromisso de jantar, faça um fechamento do tema, do que você falou e tudo mais, e depois o Luiz faz o encerramento. Fábio, muito obrigado aí a vocês todos, Luiz, o convite de estar aqui conversando com vocês, explorando aí esse desafio, né? Desafio que a gente
enfrenta aí, que todos nós juntos, né, que está lançado e vamos ver como é que a gente... E é um desafio bem PNBE, né, Fábio? Né? A gente sempre gostou desses temas, desses desafios, né? Eu acho que exigem abertura, exigem diálogo, conhecimento, debate, né? Eu acho que é um grande tema mesmo, o PNBE. Acho que seria, sempre estivemos nesses temas dessa relevância e da importância aí, ajudando a construir, né? Ajudando a construir o futuro. Para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito Bom, obrigado. A para satisfação foi nós, toda nossa, né, Luiz? satisfação imensa em te ouvir, Pedro. Fantástico tudo. Acho que daria para ter muito mais perguntas. Eu já tinha mais umas 3, assim, mas eu sei que o Fábio é bravo, então eu não vou nem me arriscar. Então, gente, super boa noite para todos. Pedro, muito obrigado. E depois vamos ver quando tiver o seu artigo O artigo do publicado. Jorge, isso eu não sei se eu vou ter É. competência para escrever, hein? Só para não... O tema é a erosão do diálogo, tá? Tem a ver com Opa! o que você falou no começo. Então, tá bom, gente. Muito Super boa obrigado, noite para hein? todo Foi um mundo. prazer estar aqui com vocês. Boa noite, um prazer Boa noite, enorme. Pedro. Muito Um obrigado, abraço gente. a Eu todos também. aí. Boa Um noite. abraço a todos, amigos. Grande Obrigado. abraço a Bom te ver, todos. Márcio. Tchau. Que bom que você